Olá! Seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Scipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Seja bem-vinda ao nosso podcast 42 Semanas. Nosso último episódio dessa série deliciosa sobre parto domiciliar. Espero que todos esses episódios tenham te ajudado a acalmar o coração aí e a tomar uma decisão sobre o local de parto. E para fechar essa série, temos uma convidada muito especial, uma amiga querida que eu amo, Mariana Stock, fundadora da Prazerela. Bem-vinda, amiga. Conta um pouquinho sobre você, sobre sua família e sobre como foi essa descoberta da gestação e essa experiência de gestar. Olá, é um prazer estar aqui para falar desse tema que me é tão especial, né? Que é falar de parto, de potência, de nascimento de Malu. Meu nome é Mariana Stock, eu sou fundadora da Prazerela, uma iniciativa que tem a missão de apoiar as mulheres nesse encontro, né? Do prazer de viver, da autonomia, da autoestima. E isso tem tudo a ver, né, com o processo de parir também. Eu criei a Prazerela em 2017, né, com esse intuito, né, que a gente possa falar sobre sexualidade de uma maneira um pouco mais acolhedora, mais embasada, sem tabus. E aí mergulhei muito profundamente, né, nesse universo da sexualidade, da mulheridade, as questões históricas, políticas, culturais que tem nos afastado tanto, né, dessa potência de viver uma vida livre, uma vida com sentido, uma vida com prazer. E aí, nessa trajetória, um pouquinho antes de criar a Prazerela, ele também estava de mudança de vida e estudando sexualidade, tá? E a gente se conheceu em dezembro de 2016 ou janeiro de 2017 e aí criei a Prazerela na sequência e aí comecei a dar vários cursos sobre a temática da sexualidade e também, antes de criar a Prazerela, eu já estava nesse mergulho, né, profundo de entender o meu feminino. E aí conheci, inclusive, a Jéssica num curso da Ana Olivina Ver sobre parteria tradicional, que foi incrível. E um pouco antes tinha feito um curso para ser doula, que também me abriu muito as percepções, né, sobre esse corpo, né, quando a gente não está à disposição do outro, mas está à disposição de si mesma, né. Para mim o curso de doula foi um portal, assim, para mim, para trazer outras lentes, né, para esse processo de gestar, de parir, de criar. Eu tinha uma visão ainda muito capitalista, inclusive, do nascimento, né? Nunca tinha refletido muito sobre a história do parto normal, achava que não tinha por que parir com dor, tinha esse discurso pronto, assim, né, que eu tinha comprado socialmente. Na medida que eu fui me engajando, que fui estudando, vi o absurdo, né, que se tornou, né, a indústria do parto e essa indústria de subestimar as mulheres, né, de reprimir as mulheres. E eu tinha feito esse mergulho, né, sobre a sexualidade, mergulho sobre a maternidade, feito curso de doula, feito curso de parteria tradicional, e aí estava muito engajada em fazer a Prazerela se tornar uma iniciativa que chegasse em bastante gente, que isso se tornasse algo profissional para mim. Eu tinha saído, trabalhava numa grande empresa, saí, e aí estava nessa luta de fazer a Prazerela ser
uma iniciativa rentável também, que eu pudesse sobreviver dela e tal. E aí engravidei, sem planejar, né? Na verdade, eu e Cláudio, que é o meu companheiro, a gente já tinha decidido que a gente queria, em algum momento, formar uma família, ser pai, ser mãe e gestar uma criança, mas acabou sendo muito antes que a gente previa, então, para ser muito honesta, foi um grande susto, assim, quando eu descobri. A Jéssica, acho que foi a primeira pessoa a saber, e ela, e ela sabe exatamente o meu estado, assim, a hora que eu fiz o teste à noite e deu xizinho, né, deu positivo. E aí foi, acho que para mim foi assim um choque primeiro, porque percebi que ainda que eu tivesse estudado bastante sobre essa temática e tal, eu vi o quanto tinha uma série de crenças assim limitantes, né, de que agora eu ia ter uma filha, como é que eu ia sobreviver, como é que eu ia conseguir continuar trabalhando, como é que eu ia fazer a Prazerela, né, dar toda a energia que eu precisava nesse começo, né, sendo que eu estava grávida. Então foi um conflito, assim, né, de por um lado estar feliz, né, com essa gestação, com esse presente, mas por um lado muito insegura, muito em dúvida, né, sobre, gente, né, porque eu sou muito controladora, eu sou muito planejada, eu sou cheia, né, dos projetos e tal, e aí de repente eu recebo, assim, né, um projeto que não estava na minha lista de planejamentos, e é um projeto que é um projeto de vida inteira, né, então eu acho que se dar conta que a gente está gestando é um susto, eu acho que mesmo para quem se planeja, mas para quem não se planeja, a vida, assim, você vira de ponta cabeça, né? Então, para mim foi exatamente isso. O primeiro trimestre foi reflexões, de muito choro, de sentir, né, essa decisão, né, de seguir com essa gestação, porque isso foi uma decisão, e para mim foi muito importante sentir que eu tinha essa autonomia de decidir, né, se eu ia seguir com a gestação. E no começo, nos primeiros 3 meses, tive bastante enjoo, tive bastante desconforto. Acho que tinha também um pouco desse meu conflito, né, mental, de planejamento. Tinha um conflito no meu corpo também, né? Quando tem um ser sendo gestado, muda toda a nossa bioquímica, o nosso equilíbrio. Então, eu senti muito esses 3 primeiros meses. Acho que foi, de fato, os 3 meses em que eu estava recebendo esse presente, né? Então, foram os meses mais difíceis. A partir do terceiro mês, brotou assim uma fonte de potência, assim, essa percepção de ver o nosso corpo transformando e gestando um ser, né, muito mágico, assim, né? Acho que para quem vê de fora pode ser mágico, mas para quem vive uma gestação é uma parada muito maluca, né? Porque você não está fazendo nada, mas na verdade você está criando um ser humano ali dentro, né? Então é um convite muito absurdo de você se conectar, né, com um universo interior que a gente, nesse mundo frenético que a gente vive, a gente nunca se conecta. E aí fiquei muito mais potente. Eu sinto que a minha libido aumentou muito para os temas da vida. Eu consegui criar vários cursos na Prazerela. Trabalhei como nunca durante a minha gestação e fazendo uma reflexão hoje, né, 1 ano e meio depois de parir. O quanto se eu tiver uma outra gestação, talvez eu faça diferente, porque o único jeito que eu sabia de aproveitar essa potência que estava chegando era colocar no meu trabalho, né? Porque eu ainda me identifico muito com esse lugar, né? Preciso ser uma ótima profissional. E isso na gestação veio muito forte, assim, de eu investir essa libido que estava chegando em trabalhar, criar, né? E é isso, era o que eu tinha para aquele momento. Trabalhei muito, muito, muito até a 49ª semana, eu parei com 39. E Jéssica, inclusive, né, minha doula, falava assim, amiga, eu sonhei que você estava parindo, mas estava querendo mandar mais um e-mail ainda. Então você já meio que passou pela sua gravidez toda, mas teve alguma intercorrência ou foi bem saudável, tirando essa aceitação no começo? Não, foi super tranquila, sem nenhum tipo de intercorrência, mas acho que muitas, muitas reflexões, assim. O fato de ter uma doula maravilhosa. A Jéssica sempre foi minha amiga, né? A gente se conheceu e a gente rapidamente se tornou irmãs, assim, escolhidas.
A Jéssica era uma das únicas pessoas que conseguiam fazer essa ponte, né, com o meu universo interno, de ir acolhendo, né, essa gestação. Então, foi muito, muito, muito incrível. Não tive nenhum tipo de intercorrência, a gestação foi tranquila. É isso, né? Me senti muito energizada, muito potente. E desde o começo da gestação, eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um parto domiciliar. O que, para a grande maioria das pessoas que eu conversava, todo mundo achava isso uma maluquice, né? Primeiro parto, como assim que você vai parir em casa, né? Tinha um olhar assim meio de tipo, que louca, né? Mas eu tinha uma coisa, já tinha acompanhado alguns partos, e a minha percepção dos partos que eu acompanhei é que o período mais traumático para as pessoas que estão parindo era justamente o trajeto de transporte da casa até o hospital, né? Que eu via o quanto era desconfortável para aquelas mulheres em trabalho de parto ter que encarar um trânsito, ter que encarar, né, aquela trajetória de chegar até o hospital. Então, eu sabia que isso eu não queria passar. Então, a única coisa que me restava, eu falava assim, cara, eu quero parir em casa, né? Mas é óbvio que eu tinha todas as minhas inseguranças. E acho que isso foi importante, inclusive, ter esse plano B, né? De ter contratado um plano para parir em hospital e tal. Até para que eu ficasse segura, né? De que eu estava bem assessorada, que eu tinha para onde ir, se surgisse algum tipo de complicação. Como é que foi esse finalzinho da gestação? Você falou que você foi até 39 semanas trabalhando, depois você parou, e como é que foi nessas semanas? Você teve alguma coisa que mostrou que você teve pródromo, o tampão saiu, ou foi tipo, do nada começou as contrações? Não, eu parei acho que com 38, não com 39. Eu parei com 38 semanas. E aí eu falei, agora eu preciso abastecer o meu corpo com um repertório de prazer. Eu preciso ir fazer coisas que me dão muito prazer para eu ter esse repertório na hora de parir, né? Quando eu estiver passando lá por um momento difícil, lembrar que o meu corpo tem registros, né, de prazer. Então eu fui fazer massagem, fazia massagem todo dia, massagem, fui fazer Watsu, né, que é aquele shiatsu na água. Depois eu e o Cláudio tiramos uns dias, fomos para um spa, ficamos lá comendo super bem, tomava banho de banheiro todo dia, transava bastante. Então eu aproveitei essas últimas 2 semanas para fazer o tal do hot, 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 né, de ter sensações de calor no meu corpo e de prazer no meu corpo. E eu vejo o quanto isso foi importante, assim, né? Pelo fato de eu ter trabalhado muito durante a gestação, ter tido esse tempo, né? Esses 15 dias, eu parei com 40,4, né? 40 semanas e 4 dias. E foi muito importante eu ter parado essas 2 semanas, de fato, para me dedicar a mim, me dedicar, né, a esse preparo de parto mesmo, né? Eu não senti o tampão cair. Na verdade, a Jéssica já fazia tempo que tinha me pedido para eu fazer o meu plano de parto, e eu estava postergando muito. Tinha um lugar meu que falou assim: ai, gente, não vou fazer plano de parto, porque eu vou parir em casa e tal. E aí, não sei, teve uma noite, né, que já estava isso, eu já estava com 40,4, estava bem grande, estava já com essa sensação de que estava se aproximando. Nesse dia eu fui fazer uma acupuntura com um acupunturista que é super, né, especializado na maternidade e tal. Ele tocou alguns pontos. Eu lembro que ele colocou uma agulha no meio da minha testa, que é um ponto que, em geral, é dessa cabeça pesada, né, desse mental, e esse ponto sangrou muito. E aí ele falou, eu acho que vai te ajudar a parir, porque tinha, de fato, uma tensão muito grande ainda na cabeça, né, nessa mentalização. E aí no dia, né, eu fui lá de manhã, nesse acupunturista, e aí à noite, eu e o Cláudio ainda comemos comida japonesa, um monte. E aí eu falei, amor, vamos fazer o plano de parto? E aí a gente fez o plano de parto. Quando eu estava terminando o plano de parto, eu senti algo diferente, assim, uma contração, uma dor. Eu falei, cara, tô entrando no trabalho de parto. Me senti um enjoo antes. A princípio achei que a comida japonesa tinha caído mal, mas daí começou a intensificar, assim, né? A vir, e aí eu entendi que aquilo de fato era uma contração. E aí avisei a Jéssica. Eu já estava tendo, sim, algumas manifestações, assim, né? Uma coliquinha de vez em quando, os treinos, né? As contrações de treino estavam acontecendo bastante.
tinha algumas coisas aparecendo, assim. E aí, nesse dia, foi isso. Eu senti algo diferente, um mal-estar, um enjoo e uma contração chegando. Falei, cara, tô entrando no trabalho de parto. Isso aconteceu às 10 horas do dia 18 de dezembro. E aí, né, fui sentindo, as contrações estavam vindo de 5 em 5 minutos, ainda contrações super suportáveis, assim. E aí falei com a Jéssica falou, tenta dormir, tenta descansar durante a noite, né? E aí eu lembro que a noite foi uma noite de despedida, assim, foi uma noite de me velar, de velar a Mariana, que ainda não era mãe. Rezei muito, tinha uma santa, assim, da minha avó, na minha cômoda, e aquela noite o Cláudio dormiu, eu não dormi nada, né, eu conseguia descansar um pouquinho, mas eu estava sentindo, né, aquelas contrações chegando, e tinha uma energia de luto, assim, sabe? De despedida mesmo, uma angústia, uma insegurança, várias coisas, né? Uma tristeza por sentir que não tinha mais como voltar atrás, assim, né? Essa sensação de que estava me despedindo de uma vida, né? De como ela era até então. E aí é isso, passei a noite inteira em contrações, às 6 eu acordei o Cláudio já falando, amor, tá difícil, tô sentindo bastante e tal. Aí entre 8 e 9 chegou uma das parteiras, aí chegou a Jéssica, e aí eu tava com 6 centímetros de dilatação, às 7 da manhã, ou 8 da manhã. E aí... Nossa, que rápido! né, o começo foi rápido. Doce Mas ilusão, aí... né? Ela também achou. Exato, né? Foi aí que eu errei, a hora que eu disse isso, né? A hora que ela mediu, falou 6 centímetros, eu falei, mas sou uma parideira profissional, olha só, né? Só que, né, subir no salto alto, achar que a gente entende de alguma coisa é sempre um problema, né? Porque... E aí eu senti isso, né? Meu trabalho de parto começou a intensificar muito, e a presença da Jéssica, mais uma vez, foi assim, a presença mais importante, junto com o Cláudio, claro, mas assim, Jéssica foi a pessoa que foi comigo, assim, pro fundo, assim, né, pro fundo do poço, eu sinto, porque parir tem isso, né, da gente ir num lugar muito fundo dentro da gente, assim. E eu achava, né, que o trabalho estava caminhando bem. Quando a gente para em casa, ninguém fica te tocando o tempo todo para saber se está indo, se não está e tal, né? Então eu estava confiante, né, de que eu estava ali evoluindo e tal, mas, né, sentindo aquela intensidade toda, né? E aí algumas coisas foram me caindo a ficha, assim, né, ao longo do processo de parto, que é isso, que eu estudei um monte para aquilo, né? Fiz curso disso, curso de doula, curso de parteria, curso de hipnobirthing. E aí eu senti que eu, em algum lugar, né, fazendo esses cursos todos, fiz uma romantização, uma idealização do que seria o parto. Em algum lugar eu ia tirar de letra esse parto, porque eu tinha estudado muito, tinha mergulhado nesse mundo. E aí, gente, a hora que a gente entra nesse lugar de achar que a gente vai tirar de letra um parto, cara, a única lição que você vai ter é que não existe tirar de letra um parto, né? Porque não é algo do entender intelectualmente, mentalmente o que é isso, é uma coisa de se entregar. E se tem uma coisa que eu tenho dificuldade na minha vida, é de me entregar, né? Assim, confiar no fluxo, confiar, né, que vai dar tudo certo. Tem uma coisa de sempre querer estar no controle, né? E o parto é um chamado intenso, né, para você voltar para o instintivo, para você ir para um lugar de instinto mesmo, né? E que para mim era difícil ir para esse lugar. E aí aconteceu que eu fiquei o dia inteiro em trabalho de parto e eu já estava exausta. Às 18 horas eu pedi para a parteira me avaliar, ver quanto que eu estava. E aí ela avaliou e eu estava com 7 centímetros. Às 18 horas. 10 horas depois, eu tinha dilatado 1 centímetro. E aí, ali, assim, para mim foi a hora que eu quebrei, assim, que eu falei, gente, eu não dou mais conta, não tenho mais nada para oferecer aqui de força, já dei tudo que eu tinha, mais um pouco. E aí surgiu um desânimo, assim, né? E como é bom nesse caso, nessas situações, né? Em que a gente está muito vulnerável, em que a gente está muito bicho, de ter pessoas que você confie profundamente ali para te ajudar a te resgatar, né? E a Jéssica, mais uma vez, foi essa pessoa que, a hora que eu estava nesse meu fundo do poço, já entregue ali, falando, cara, não
não sei mais o que fazer, né? Já entreguei tudo aqui. Aí a Jéssica pediu para o Cláudio colocar a música, assim, aquela música que ia tocar no fundo da minha alma. E aí o Cláudio colocou a música, que é Maria Maria. E aí colocou aquela música bem alto. E aí eu chorei. E foi um choro muito diferente, assim. Eu chorei muito pouco durante a minha gestação. Mesmo durante o trabalho de parto, eu tinha um choro, né, daquela intensidade, daquela dor, mas esse choro que eu chorei, né, quando veio aquela música, foi um choro de entrega, assim, né, de entrega para a vida, de entrega para outras instâncias não materiais, não físicas, não visuais, né, uma entrega para o sutil. Naquele momento eu rezei como eu nunca rezei na minha vida. Eu me conectei com uma série de seres invisíveis que estavam ali me coloquei a serviço, né? E me coloquei nesse lugar de ser canal, né? Mas de um lugar muito instintivo mesmo, não mais um lugar de racionalizar. E talvez tenha sido o momento que eu mais tenha conseguido fazer essa entrega espiritual, e eu sinto muito isso, assim, que um parto exige muito do nosso espírito, né? Porque é no espírito que a gente vai ter que se apegar quando o corpo estiver se quebrando ao meio, né? Porque a sensação de um parto é que você está partindo ao meio, né? Que todo o seu corpo está abrindo um espaço que não existe ali, né? Para dar passagem àquele serzinho, aquele bebê. Então, eu senti muito isso, assim, que esse fortalecimento da alma, do espírito, é muito importante para a gente conseguir fazer essa travessia de um parto. E a música, para mim, foi muito esse ticket, né? Essa passagem para me conectar com esse mundo espiritual. E a partir dali tudo fluiu. Né? Eu tomei um shake de rícino, depois que fiz essa medição e que tinha evoluído 1 centímetro só. Jéssica seguiu fazendo as massagens. A parteira rompeu a minha bolsa, porque, na verdade, ela falou, tenta você romper com o dedo. E aí eu não consegui o meu dedo romper. E aí ela rompeu, mas foi super simples, ela deu um piquezinho e aí rompeu a bolsa. Isso era, sei lá, umas 7h30. Acho que era mais ou menos isso. E aí fiz um pouco mais, né? O parto voltou a esquentar, porque o parto tinha perdido um pouco de ritmo quando eu me desanimei. E aí depois do shake de rícino, depois que estourou a bolsa, as contrações começaram a voltar de forma bem, bem intensa. E aí eu já estava muito bicho mesmo, assim. Eu sinto que eu entrei nessa partolândia, nesse lugar de completa entrega, nessa hora que entrou a música. Posso fazer uma adição aqui, rapidinho? Claro. Uma coisa que a Mariana comentou é óleo de rícino. Eu só queria informar para quem não sabe, esse é um óleo que ele é usado como um laxante. Ele ajuda os movimentos do intestino a acontecer, então ele causa diarreia e ele é usado há anos como indução de trabalho de parto porque se acredita que esse movimento do seu intestino, ele ajuda que você tenha também as contrações uterinas e ele é muito efetivo, mas precisa ser dosado de uma forma com muito cuidado e competência, mas ele ajuda sim a fazer esse trabalho de parto engrenar. E aí as contrações voltaram depois de tudo isso, rompeu a bolsa, e o que você sentiu depois? Então, daí as contrações voltaram a se ritmar, né? Começou a ficar bem intenso de novo. E aí daqui a pouco eu comecei a fazer uma força, assim. Uma força que não era uma força que eu estava fazendo a força. O meu corpo estava fazendo uma força que era incontrolável, assim. Era um bicho mesmo dentro de mim. E aí eu fiquei assustadíssima com aquela força que eu estava fazendo, porque, por um lado, eu estava com o meu corpo exausto de estar já 24 horas em trabalho de parto, e aí, de repente, eu tinha uma força, é muito impressionante para mim, foi assim, eu achava que o pior iam ser as contrações, mas o mais difícil para mim foi perceber o tamanho dessa força que a gente faz de forma involuntária, né, que é esse período do expulsivo, né, que é esse período em que a criança já está coroada, em que é colocar, de fato, o corpinho, né? Fazer o corpinho passar, a cabeça e o corpo passar. E aí eu fazia uma força assim, tipo, uma força assim, interna. E aí eu comecei a sentir, né, a Maluzinha já coroando ali. E aí algumas coisas aconteceram, eu estava de cócoras,
e aí eu tinha uma vontade de fechar a perna, e aí a parteira falava que eu precisava abrir a perna, e aquilo começou a ficar muito desconfortável para mim, porque eu não me sentia muito segura, assim, o Cláudio estava me segurando nos meus braços para eu conseguir ficar de cócoras. E aí fiz umas 3 ou 4 forças e entendi que aquela posição não estava boa para mim, aí eu resolvi ficar de 4. E aí entendi que aquela posição estava muito mais confortável, e aí fiz mais umas 2 ou 3 forças, né? Vieram aquelas forças guturais, assim. E aí a Maria Luísa nasceu comigo de 4, o Cláudio pegou ela por trás, assim, e nasceu linda, maravilhosa, já foi pro meu peito, ficou ali. Na sequência já começou a mamar, já começou a buscar o meu peito. Ficamos com o cordão até ele parar de pulsar totalmente, para garantir, né, o ferro necessário para essa primeira infância aí. E acho que foi isso, assim, se eu fosse resumir, assim, em poucas palavras, o que foi o meu trabalho de parto, eu digo que foi uma grande experiência de potência e humildade aliados, assim, porque, de fato, nunca imaginei que eu vivenciaria essa potência, né, de sentir um bebê passar, né, ser gestado e passar pela minha vagina de uma forma super natural, sem nenhum tipo de intervenção química, né. Eu percebi o quanto a minha noção de limite foi muito ampliada, assim, né? Que eu tenho muito mais força do que eu imagino. Por outro lado, foi uma lição de humildade, porque tinha um lugar meu, né, arrogante, achando que o fato de eu ter estudado muito sobre o parto, que eu passaria por aquela situação, por aquela experiência de uma maneira bem tranquila. E eu sinto, né, que o estudar sobre o parto às vezes mais atrapalha do que ajuda, especialmente para pessoas que têm um perfil como o meu, que são pessoas controladoras, que são pessoas muito mentais, que são pessoas que, né, que têm essa necessidade, essa coisa de querer entender tudo, né? O parto não é sobre entender racionalmente o que acontece ali, né? O parto é muito mais sobre uma experiência de confiança e de entrega do que uma experiência de controle, né? Então, pela primeira vez ali eu vivenciei uma experiência de potência abrindo totalmente mão do controle, né? Porque quanto mais eu tentava controlar e entender o que estava acontecendo naquele parto, mais eu não dava passagem para Maria Luísa nascer. Então, é isso, assim, eu sinto que o parto para mim foi uma experiência muito mágica, potente, importante, uma experiência de morte mesmo, né? Porque eu sinto isso, né? Que eu estava no trabalho de parto vivendo aquela sensação de um luto, né? De uma energia de morte, e o parto não deixa de ser uma morte, né? Porque você renasce ali num outro lugar, eu sinto, né? Quando você renasce para ser mãe, renasce com uma filha no seu colo, porque a vida muda completamente mesmo, né? E muda maravilhosamente para melhor, né? Pelo menos na minha experiência. Mas muda, né? Tem um luto mesmo que precisa ser feito desse lugar da gente ser independente, da gente ter uma autonomia total, da gente não se preocupar com coisas. Eu percebo hoje, né, que eu não tinha preocupações na minha vida. Depois que você tem um filho, o nível de preocupação, né? Se aquele ser tá bem, se aquele ser assim, a tua vida é sobre isso, né? Então, eu sinto que depois que a gente pare, o puerpério continua sendo sobre a gente seguir, né, nesse processo de luto, de se despedir, né, de uma vida como era e de ir abrindo espaço para a gente se tornar mãe, né, porque tem um corpo ainda que está fazendo uma transformação importantíssima, né, durante esse primeiro ano, segundo ano de maternidade, né, de amamentação, do corpo se reencontrando, né, nessa individualidade sem estar gestando um outro ser, e de passagem, de preparo, né, para essa vida que é uma outra vida, né? Eu sinto que tem uma outra Mariana que nasceu quando eu me tornei mãe, e que é uma Mariana muito legal, mas é uma Mariana que está muito mais cansada, é uma Mariana que tem muito mais preocupações, é uma Mariana que vê muito mais sentido na vida, né? Eu acho que para mim a chegada da Maria Luísa trouxe sentido, né? Sentido de verdade, assim, sentido na veia para viver, né? De reduzir
drasticamente essa minha relação com o trabalho, e a pandemia agora, neste momento, só reforçou isso, assim, né? O quanto eu estava dando muita energia para o trabalho, e de repente agora estou vendo o quanto não tem tempo que volte, né? Quando você está criando, gestando e criando uma criança, né? Porque as fases são únicas e passa muito rápido, então sinto isso, assim, né? Que a Maria Luísa veio para dar um outro sentido para a vida. Você traz falas muito importantes que eu queria explorar um pouquinho mais, porque acho, acho essencial a gente falar sobre esses assuntos. Você disse que no final da gestação foi muito importante para você ter momentos prazerosos, né? Criar esses registros de prazer. Eu, como doula, né, acompanhando muitas mulheres há 6 anos aí, eu vejo como esse final de gestação é um momento, né, de muita ansiedade, de muitos medos, né? Vem uma ambiguidade assim muito grande de quero que nasça logo, mas ao mesmo tempo também não quero que nasça, porque tem todo esse processo de luto, né? De medo, de tipo, agora não tem mais volta. E como, como que você teve esse entendimento assim da importância de ter esses momentos de prazer e qual foi o seu pensamento, assim, o seu raciocínio da importância disso no parto? Por que ter esses registros? Como você chegou nessas conclusões? Olha, eu acho que o fato de eu estar estudando muito sobre o prazer, o fato de eu estar estudando muito sobre sexualidade, né, de eu ter mergulhado muito nesse universo, né, da maternidade, da gestação e tal, em algum lugar teórico eu tinha entendido isso, que era importante vivenciar, né, coisas, sensações agradáveis no corpo, porque a intensidade do parto é muito, muito, muito forte, né? É uma intensidade que algumas pessoas chamam de dor, mas eu nem sei se é dor, porque é uma outra relação, né, com a sensação. É uma sensação que, se você chamar de dor, vai ser bem difícil mesmo, né? Porque é muito intenso, né? Então, eu acho que o fato de eu ter estudado já muito sobre esse tema me fez ver a importância de parar, né? Porque eu não tinha parado durante a gestação, ainda que eu soubesse, né, que tinha aí um lindo processo acontecendo comigo, uma metamorfose, e eu estava muito focada no trabalho. Então, foi uma forma também de eu falar, cara, limite, agora chega, agora eu vou vivenciar, né, essa experiência de estar gestando um ser e estar só nessa experiência, né? E aí o que eu consegui foram 2 semanas em que eu fiquei imersa nessa experiência e foi profundamente importante porque eu não estava ansiosa, assim, eu sinto que eu estava bem tranquila, assim, no final da minha gestação, eu não estava nessa ansiedade de nascer logo, porque no fundo, eu estava curtindo mesmo a gestação a partir da 38ª semana. E você sente que isso fez diferença, esses registros de prazer, você conseguiu de alguma forma acessar eles no momento do parto? E como foi para você lidar com essas sensações do parto, que chamam de dor, mas que eu também acho que dor é um nome muito pequeno para esse mar de sensações, né? Que tem dor é uma das coisas que tem ali, mas tem muitas outras sensações, né? A gente tem pouco repertório para nomear as coisas que a gente sente no nosso corpo, né? Então, tudo que a gente sente que a gente não consegue dar um nome, a gente chama de dor, mas não necessariamente é dor. Né? Como foi essas sensações do parto para você? Primeiro foi assim uma sensação de uma grandiose, é isso, né? Caindo a arrogância, né? Primeiro foi isso, quando começaram a vir as contrações mais intensas, meu Deus, né? Todo o vocabulário foi atualizado, porque você não tem noção do que é aquilo. E eu entrei pro parto achando que eu ia dar conta. E aí, de repente, vem aquela intensidade que você fala, cara, não sei se eu dou conta. Então veio uma humildade primeiro, assim, né? Quando eu comecei a entrar em contato com aquela experiência do que viria pela frente. Mas ainda que eu tenha levado um susto nesse sentido, né, de falar, gente, é muito mais intenso do que eu podia imaginar, em nenhum momento eu tive dúvida de que eu ia parir. Eu acho que tinha também um lugar de uma confiança de que ia dar tudo certo, assim. Nenhum momento eu pedi para ir para o hospital, né, Gé?
Não, nenhum momento você pediu arrego. E é engraçado isso, né? Porque até depois a sensação que você tinha é que você não tinha conseguido, tipo assim, que tinha sido muito difícil e que você estava lidando com muita dificuldade com aquelas sensações, né? E eu lembro de dizer para você que quem estava ali olhando estava tendo uma experiência totalmente diferente, né? De ver o quanto você estava conseguindo lidar com tudo que estava vindo, apesar, né, dos desafios, que você não, em nenhum momento expressou assim, um desejo de, nossa, não quero mais, desisto, vamos acabar com isso, né? E eu acho que talvez esse lugar de resiliência, né? Porque é isso, né? O tempo cada hora vem uma nova, né? De um lugar que você não precisa ter resiliência, isso, pra você não quebrar, né? Pra você não desistir. Acho que muito dessa resiliência veio de ter podido viver essa experiência, né, sensorial no meu corpo, de ter relaxado muito nessas 2 semanas antes do parto, de ter dormido bastante, de ter ouvido o meu corpo, né? Porque a gente fica muito sonolenta. Então, eu ter dado essas 2 semanas de férias mesmo, né? Foi muito importante para eu ter essa energia para viver essas 24 horas intensas de trabalho de parto. Então, eu acho que é super, super, super importante isso, né? E se as pessoas tiverem, né, quem está ouvindo aqui, que tá gestando e tal, é, a importância de se dar esse tempo. E se você puder se dar mais tempo, se você puder viver a sua gestação de uma maneira mais conectada com o seu mundo interno, melhor ainda, né? Eu acho que numa próxima gestação que eu quero viver, é, vão ter coisas bem diferentes da vivência da Malu, justamente por esse aprendizado, né? A importância de ter um corpo que está sendo ouvido, né? O processo de parto, quanto mais a gente está conseguindo ouvir o corpo, mais eu acho que a gente dá passagem para esse fluxo acontecer. E aí hoje eu vejo o parto de um outro lugar, muito mais humilde, né? E entendendo que esse preparo não é à toa que a gente fica 42 semanas gestando a criança, né? Que no fundo é para a gente se preparar para esse momento. Você trouxe algo muito, muito importante, que é sobre o excesso de informação. E eu acho que você levantou essa bola e você mesma já deu a resposta aí sobre de onde, na verdade, vem essa preparação que é realmente efetiva, né? A preparação real para o parto, ela vem do seu dia a dia. A gestação é todos os dias uma preparação para o parto, né? E a gente vive realmente esse momento de um grande paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que a informação é muito importante, porque a gente está numa transição da assistência, então a gente precisa acessar a informação para entender como as coisas funcionam, para entender o que eu quero, o que eu não quero, a forma como eu quero viver isso. Mas hoje a gente nunca teve tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né, em relação ao parto, à gestação. E aí o que eu vejo é um caminho muito perigoso mesmo das mulheres acabarem indo demais, né, para esse lugar de informação e ficar vivendo muito a gestação na mente, no lugar mental, racional, que é justamente onde não vai acontecer o parto, né? Então, é muito importante saber esse limite, saber até onde a informação está nutrindo e até onde essa informação está sendo usada como uma fuga também das próprias questões. Então, o que eu sempre falo para as mulheres e que cada vez tem ficado mais claro para mim é que a preparação para o parto, ela acontece na vida, na sua vida, no seu dia a dia, porque a gestação ela já traz muitos conteúdos. Eu não preciso ficar fuçando fora e procurando medos fora, porque já tem muito, já tem tudo que aparece, né, na sua vida é o que vai aparecer no parto, é isso. Sou muito controladora, né? Como esse controle aparece? Como uma ansiedade aparece? A gestação é esse tempo para você ir se preparando nesses lugares, né? Com certeza, e uma coisa que você foi falando e eu me recordei aqui, é que eu estudei muito para o parto, né, sobre o parto, sobre a gestação e tal, e eu estudei pouco sobre a amamentação, sobre o puerpério, eu fiquei muito focada no parto. E eu vou te dizer que a experiência do parto foi muito mais difícil do que a experiência da amamentação, por exemplo. Na amamentação, eu me coloquei mais num fluxo, assim, de falar assim, eu vou aprender a hora que chegar o desafio.
Eu vou ouvir o meu corpo, né? Vou pedir, claro, ter assistência ali. Foi super importante no meu processo de amamentação ter gente próxima nas primeiras horas para pegar a pega e tal. Mas o fato de eu não ter estudado, eu acho que me deixou muito mais conectada com a experiência do que no parto em si, né? No parto tinham camadas, parece, né? Que me distanciavam daquilo que era o conhecimento, que era esse falso entendimento, né? De uma lógica do parto. Não existe uma lógica do parto. Né? E aí, quando você coloca essa lente do entendimento, você se distancia da prática, né? Da vivência daquilo com os olhos frescos, né? Com a experiência fresca. Não, tem uma camada que você vai ter que romper, que é a resistência do conhecimento. Né? Então, para mim, é bem importante isso que você traga. Eu exagerei na dose, sabe? De estudar muito sobre esse tema, que me atrapalhou, eu sinto, né? E já na amamentação, eu tirei bem de letra, assim, se é que se pode dizer isso, né? Porque a amamentação não é também um processo dos mais fáceis no começo, mas eu amei amamentar, foi assim. E eu tive um puerpério que foi, eu acho que suave, assim, relativamente. Óbvio que fui lá fundo, continuo indo, eu me sinto em puerpério ainda, mas eu sinto que tá sendo muito mais palatável, assim, do que a experiência do parto que eu achei que eu ia tirar de letra. Uau, muito importante isso que você falou. E a gente não está sugerindo que você, ouvinte, não precise estudar, mas assim como a natureza humana é tão diversa, como as experiências de parto são tão diversas, você tem que entender o que é melhor para você. Algumas pessoas são muito analistas, muito racionais, elas vão se dar melhor estudando muito, entendendo e tendo conhecimento sobre o que está acontecendo com elas. Outras precisam realmente se integrar, precisam deixar os seus hormônios funcionarem sem essa parte racional. E falando sobre racionalidade, sobre experiência de corpo, eu sei que você está em busca do seu autoconhecimento e principalmente autoconhecimento sexual, da sua sexualidade feminina. Você sentiu que você estava muito consciente na hora de empurrar? Você sentiu os seus músculos? Você teve laceração? Como é que foi essa parte do expulsivo mesmo? E trazendo para o seu trabalho com Prazerela, como é que isso modificou a sua experiência? Eu fiz os treinos com o Epinô antes, né? A partir da 35ª semana, eu acho, 33ª, não sei. Eu comecei a fazer os trabalhos com o Epinô e eu sinto que foi bem importante, assim, pro trabalho do expulsivo, para ter essa consciência, né? Ali da vagina, né? Desse tamanho que ela ia se tornar, né? O tanto que ela ia dilatar. Eu fiquei bem assustada, assim, a primeira vez que eu fiz o Epinô. E vi onde eu cheguei, né, com a bexiguinha. O Epinô é uma bexiguinha que você coloca na vagina e vai colocando o ar e ela vai aumentando, né, ali a passagem na sua vagina. E a primeira vez que eu fiz, eu fiquei bem assustada, porque eu consegui bem pouquinho, assim, tinha que ser 2 vezes mais daquilo que eu tinha chegado. Falei, gente, aí deu até um desânimo. Eu falei, gente, acho que eu não vou conseguir parir. Mas aí depois eu insisti, né? Fui fazendo, todo dia eu fazia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E aí no final eu já estava fazendo os 10 centímetros lá, consegui encher a bolsinha totalmente. Muito fazendo exercício de respiração, relaxando, tendo consciência, né? Ali daquela região, né? Porque quando você tem essa bexiguinha ali dentro da sua vagina, né? Fazendo essa força, você consegue ver onde você está tensionando, onde você não está. Então esse preparo do períneo, né, para o expulsivo foi bem importante para mim. Eu não tive nada de laceração. Acho que consegui ter essa consciência também de não colocar excesso de força durante o expulsivo, consegui ouvir lá. Acho que é isso, quando você não tem nenhum tipo de intervenção química e de direcionamento, você acaba controlando mais, né? Eu não vou fazer mais força do que a minha vagina dá conta de dilatar, né? Então foi isso que eu senti e o período expulsivo foi um susto no sentido da força que eu tinha que fazer, mas a experiência lá do círculo de fogo não foi difícil para mim, foi uma parte tranquila e eu acho que muito em função desse preparo físico ali da região. E com esse estudo todo de sexualidade, né, que você tem aí, que é sua missão no mundo, quais foram as relações que você fez desse processo todo de gestar, de parir, com a sua vivência da sexualidade? Como foi? Como isso mudou depois de passar pelo parto? Se mudou, né? Como
Como isso reverberou na sua experiência de sexualidade? Acho que reverberou, assim, muito, né? Porque, de novo, tem muitas idealizações também, que eu vi o quanto a gente idealiza muitas coisas da sexualidade, idealizei o parto, né? Até pensei em usar vibrador, até usei um pouco de vibrador, mas o que eu senti, né? Eu falei, gente, porque a minha teoria antes de parir é assim, cara, a contração é um período, é um momento de profunda tensão, né? Que você coloca uma tensão ali. E depois da contração deveria vir um período de relaxamento, né? E que deveria ser prazeroso. E, na verdade, o que eu percebi é que esse período de relaxamento é um período de descanso, não necessariamente de sentir prazer, né? É um período de você, né, guardar o seu esforço total de vivenciar, quase dormir, né? Tem gente que consegue dormir entre uma contração e outra, e é sobre isso, né? Esse período de relaxamento. Um prazer do descanso, né? Exato. E aí, quando eu coloquei o vibrador ali num determinado momento, eu senti que já estava muito intenso, sabe? E aí, colocar um vibrador ainda no meu clitóris, para mim aquilo pareceu assim, tipo, não, fuja daqui, saia daqui. É demais. Fez muito mais sentido, por exemplo, me tocar com a minha mão, né? Ficar fazendo uma pressãozinha ali no meu clitóris, do que usar mais um incentivo ali muito potente, né? Muito intenso. Então, essa foi a minha sensação, assim, que o parto já é uma experiência extremamente intensa, e que é muito mais sobre simplificar do que ficar colocando mais camadas de sensações, eu sinto, sabe? E, e sinto que depois que eu pari, mudou muito radicalmente a relação com o meu corpo, uma relação muito mais de respeito a esse corpo, pela sua potência, pela sua capacidade de criar, pela sua capacidade de parir, um olhar muito menos objetificado de mim, assim, antes eu estava sempre numa neura de emagrecer, de ter um corpo perfeito, e para mim, depois que eu parei, eu falei, cara, corpo perfeito é o meu, né? Que faz o que eu faço, que dá conta do que eu dou. Então, eu sinto que mudou muito, assim, essa capacidade de me amar pelo que eu sou depois que eu pari, de me olhar no espelho e me admirar, ainda que meu corpo não esteja dentro dos padrões de beleza, de magreza. Então, eu acho que isso. E a relação, né, com o parceiro, na sexualidade, no sexo, também mudou muito, assim, porque a vulva muda, o clitóris muda, a vagina muda. Eu sinto que é quase um reset, assim, parece que a gente tem uma nova chance de começar a vida sexual depois de parir. É como se você de novo fosse virgem, né? Se de novo você tivesse ali íntegra, eu sinto. E tá sendo ótimo poder viver uma nova sexualidade após o parto, sem tantas interferências do patriarcado e dessa sociedade capitalista, podendo ser de fato mais genuína com o que eu sinto, acolhendo, né, as sensações. Então, acho que o parto também me trouxe isso de presente, assim, uma relação muito mais saudável com o meu corpo, de admiração, de afeto, de compaixão, de integridade, do que eu tinha antes de parir. Perfeito. Eu queria só fazer puxar mais um último assunto, assim, para a gente encaminhar para o fim, que é uma fala muito importante também que você trouxe sobre uma conexão espiritual, né? Sobre chegar nesse ponto de que o seu corpo fisicamente, materialmente, não dá mais conta daquilo e entrega os pontos, e aí você ter uma conexão, né? Você ter uma fé, ter uma confiança em algo que é além de você, e aí espiritualidade é algo, né? No meu entendimento, algo muito amplo e muito individual de cada um. Eu não tô falando, né, de religião, mas de algo que é muito interno de cada um, sobre a relação que estabelece com a vida, né, e com o não visto, né, que você usou essa palavra também, né, com um mundo mais sutil, né, com essa sensação do corpo estar se quebrando, né, se abrindo num nível que parece impossível para o corpo, mas é uma experiência, né, de expansão para caber mais coisas, né? Então, como você acessou esse lugar e qual a importância que você vê nisso no parto, assim? Ai, é difícil colocar isso em palavras, mas eu sinto que
eu tinha muito uma dinâmica de ver para crer, né? Essa dinâmica da pessoa que busca sempre evidência científica, que quer sempre algum argumento que me convença. Então é isso, sempre para mim a minha lógica de vivência, né, no mundo foi sempre ver e aí eu acredito. E o parto tem uma inversão dessa lógica, né? Muito nesse aspecto do espiritual, que é, cara, é crer para ver. Né? E para mim foi muito isso, essa experiência o trabalho de parto caminhou quando eu me coloquei nesse lugar de crer para ver a minha filha nascer. Então, e isso tem se manifestado muito na minha vida depois de parir, assim, sabe? E acho que é um processo, ainda estou longe de ser uma pessoa que super acredita no fluxo, que super tem capacidade de me conectar rapidamente com o sutil. Para mim isso é um trabalho contínuo, que eu sinto que eu estou só começando, mas o parto foi um grande deflagrador, assim, dessa urgência de uma conexão com uma vida espiritual, sabe? Porque é isso, essa mágica de passar por uma gestação faz a gente falar, cara, tem que ter algo muito além do que a gente consegue explicar com a ciência aqui para a gente viver essa experiência mágica da criação, né? De você produzir um ser humano. Então, para mim, o parto, a chegada da maternidade foi um chamado muito forte para me conectar com essa espiritualidade. E não estou falando de religião, né? Estou falando de espiritualidade, com essa coisa de acreditar que tem algo maior regendo os fluxos para que a gente possa confiar na vida, para que a gente possa levar uma vida mais serena mesmo, né? Porque se a gente fica sempre na evidência científica, na evidência visual, é uma vida muito difícil, sempre na dúvida, sempre, né, exigindo mais da vida para que você possa viver uma experiência, e de repente o parto traz uma outra lógica mesmo, assim, né, de tipo, cara, só acredita e vai. E para mim tem sido muito isso, assim, né, essa abertura, esse portal de um outro mundo também, invisível, e que está sempre presente aqui comigo. Mari, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as mulheres que te escutam sobre toda essa experiência de ser mãe? Eu acho que, cara, não tem palavras que deem conta de explicar o que é essa experiência de gestar, parir, criar um ser. É uma experiência que para mim faz muito sentido, né, estar nessa terra e vivenciar isso. Antes de ser mãe eu não tinha essa segurança, né, de que valeria. E de fato, assim, é muito trabalho, né? Se você for pensar racionalmente com aquela cabeça de antes, minha, não fecha a conta, né, do esforço, do investimento, do que você abre mão, né, para ser mãe. Mas tem algo que chega, né, de uma forma tão brusca na vida, que é um sentido, que é um amor inimaginável, que não tem conta que feche mesmo, né, quando chega isso. E para mim tem sido uma jornada, assim, de muita autodescoberta, de muita conexão, de muito sentido poder ser mãe da Maria Luísa. E para quem está esperando fechar a conta para decidir ser mãe, essa conta não fecha. Então eu acho que se alguém está sentindo chamado aí, é crer para ver, não é ver para crer, tá? Mas eu acho que no final das contas super vale, assim, é uma outra experiência nessa vida passar pela experiência da maternidade. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Drini, pela parceria. Obrigada a você que nos escuta. Encerramos então essa segunda série do nosso podcast com chave de ouro. Em breve teremos 2 episódios bônus, um sobre violência obstétrica e um com profissionais, né, do parto e da assistência. Um sobre violência obstétrica e um sobre a escolha do local de parto, né, para trazer ainda mais alguns elementos para fechar essas 2 primeiras séries que a gente fez. Segue a gente no Instagram, conta as suas experiências, as suas percepções. Seguimos juntas e até o próximo episódio. Até mais, foi um prazer estar aqui, falar de parto, sempre bom poder reviver esse momento e trazer novas narrativas, né, para essa experiência que é tão única na vida das mulheres. Muito obrigada, Mariana. Foi ótimo ouvir o seu relato. É sempre bom quando a gente tem experiências positivas de parto e esperamos que mais pessoas possam ter a experiência que você teve. E até mais! Até mais!